Fala, beleza? Você que está aqui assistindo esse vídeo, quer saber mais sobre terapia de aceitação e compromisso? Eu preparei um conteúdo super especial, com muito carinho, vou compartilhar com vocês aqui agora nesse vídeo. Então, se você quer entender mais sobre os principais conceitos da terapia de aceitação e compromisso, vamos comigo nessa jornada aqui que a gente vai aprender junto sobre essa abordagem das terapias cognitivas e comportamentais de terceira onda, que eu acho que tem mudado tanto e tem avançado tanto os modelos psicoterápicos que a gente tem atualmente. Gostou? Se interessou pelo conteúdo? Então vamos comigo aqui. Como vocês já sabem aqui no meu canal, eu gosto sempre de começar as aulas com alguns tipos de perguntas ou reflexões para justamente engajar você a pensar aquilo que eu vou estar apresentando aqui nessa aula de hoje. E aí eu queria começar com essa primeira pergunta para você parar 10 segundinhos e pensar. Por que você não muda para ser quem você gostaria de ser? Muitas vezes a gente tem isso tanto para a nossa vida, como às vezes para a vida dos nossos pacientes. Porque se a gente for pensar assim de uma maneira bem pragmática e racional, toda pessoa que chega com algum tipo de sofrimento psíquico, emocional, ela muitas vezes ela queria ser diferente, mas ela não sabe como ser diferente, ela não consegue ser diferente. Mas se a gente for pensar dessa maneira pragmática, não tem nada que esteja segurando ela, que esteja segurando fisicamente ela para mudar e ser a pessoa que ela gostaria de ser. Então, às vezes a pessoa pode falar assim, eu queria ser uma pessoa mais sociável, eu queria ser uma pessoa menos tímida. Tá, e aí? Vai lá. Seja essa pessoa menos tímida que você é, seja essa pessoa mais alegre, seja essa pessoa menos ansiosa. No entanto, a gente se depara com um problema, que quando eu penso sobre isso, vem muito essa imagem que está aqui embaixo, que é uma pessoa que ela se sente presa. Por que presa? Porque ela não sabe sair daquele ciclo de aprendizagens que ela foi submetida ou que ela aconteceu na vida dela ao longo né, do seu desenvolvimento, onde simplesmente ela não consegue ser diferente. E a terapia de aceitação e compromisso vai trazer algumas possíveis respostas para essa pergunta. E uma das primeiras respostas dentro do modelo da ACT que a gente tem é por que as pessoas não mudam e são aquelas pessoas que elas gostariam de ser, justamente por conta dessa resposta aqui, que isso é um conceito bem importante dentro da terapia de aceitação e compromisso, que é porque ela se esquiva de experiências desagradáveis. E aí você me pergunta assim, Gustavo, como assim uma pessoa se esquiva de experiências desagradáveis? Toda vez que aquela pessoa ela pensa em mudar, ela tenta mudar, ela gostaria de se comportar, agir de uma maneira diferente e não consegue, muitas vezes ela não consegue porque quando ela tenta iniciar e mudar o jeito dela, muitas vezes vão vir sensações e emoções bem desagradáveis, ou começam a vir vários pensamentos que começam a invadir a cabeça dela e dizer que ela não vai conseguir, que aquilo não vale a pena, que ela não vai ter sucesso, que ela é incapaz, ou seja lá o que for, dependendo da história de vida da pessoa. Ou seja, dentro do modelo da ACT, o que impede a pessoa de mudar são essas experiências internas desagradáveis, que aqui a gente pode chamar também de sensações ou emoções ou pensamentos. Mas a gente não vai parar por aí, né? Gostou dessa reflexão? Gostou dessa pergunta? Fez sentido para você? Sim, vamos continuar nessa aula aqui que eu vou estar esmiuçando e apresentando mais para vocês alguns conceitos da ACT. Espero que vocês estejam aproveitando. Eu gosto muito de tentar trazer essas perguntas, né, e essas frases que muitas vezes falam sobre a dificuldade que a pessoa vai ter quando ela gostaria de mudar e ela não consegue. Por quê? Nós enquanto humanos, nós o tempo todo, nós tentamos se livrar do que a gente pensa e do que a gente sente quando essas coisas são desagradáveis. Ou seja, se eu estou me sentindo mal, eu preciso fazer alguma coisa para me sentir bem. E muitas vezes a gente ainda pergunta, tá, e eu vou ficar simplesmente me sentindo mal? Se eu estou tendo um pensamento que eu não sou suficiente, que eu não sou competente, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente, nós enquanto humanos, nós somos hedonistas. Nós buscamos o prazer e evitamos a dor.
Isso é muito do que nós fazemos, buscando, vamos dizer assim, um equilíbrio homeostático, tanto das nossas experiências internas quanto das nossas experiências externas. Só que simplesmente isso não acontece de uma maneira tão fácil, né, esse equilíbrio homeostático, até porque isso é um equilíbrio homeostático meio utópico. Então, a gente naturalmente vai buscar isso, e sempre que a gente tem sensações desagradáveis ou pensamentos que não são tão legais de ter, a gente simplesmente vai tentar retirá-los ou não entrar em contato. Só que isso acaba entrando muitas vezes num ciclo que se auto-reforça, onde a pessoa volta àquela imagem que eu coloquei no slide anterior aqui para vocês, onde ela fica presa e simplesmente não consegue sair daquele ciclo e não consegue mudar. Por que isso, gente? Porque na nossa cultura, né, na nossa vida, nós somos treinados em que os problemas estão nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Ou seja, se eu estou triste, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar essa tristeza de mim. Poxa, às vezes um parente morreu, às vezes eu estava numa entrevista de emprego, não fui aprovado, fiz uma prova, não tirei a melhor nota. Isso faz a gente se sentir mal, ou diversas outras situações. E aí muitas vezes o que a gente é ensinado é, sai disso, fulano, segue a vida, vamos em frente, vamos pensar em coisas boas. Só que quanto mais a gente faz isso, a gente acaba muitas vezes voltando num ciclo que se repete. Ou mesmo quando a gente tem algum tipo de pensamento como esse aí, eu me sinto incapaz, então automaticamente eu preciso fazer algo útil. Quantas vezes já atendi pacientes que eles se sentiam inúteis e ficavam fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque para tentar se livrar daquele pensamento de que ele era inútil. E muitas vezes o que é que acontecia? Essa pessoa continuava se achando inútil, só que ela estava esgotada do tanto de coisa que ela tinha que fazer, porque ela estava o tempo todo tentando se livrar daquele pensamento de que ela era inútil. Faz sentido para você? Vamos seguindo aqui. Ou a pessoa simplesmente se sente solitária e aí ela precisa achar alguma companhia. Então perceba que nesse momento, assim, ao longo da nossa vida, nós somos ensinados a fazer justamente isso daqui. Nós somos ensinados a se livrar de certos sentimentos ou certos pensamentos que são desagradáveis. Só que o que é que acaba acontecendo? Acaba gerando alguns processos psicológicos que na ACT a gente vai chamar de fusão cognitiva, já eu vou estar explicando, de evitação experiencial, ou a gente fica tentando avaliar e dar razão para as coisas. A fusão cognitiva é quando aquele pensamento gruda na nossa cabeça e simplesmente a gente acha que precisa fazer aquilo, como esse exemplo que eu acabei de dar. Se uma pessoa se sente inútil, ela se sente incapaz, então ela precisa fazer alguma coisa para se sentir capaz. Só que perceba que isso acaba gerando esse ciclo, porque esse pensamento fica grudado na minha cabeça. E é isso que as pessoas muitas vezes fazem, tentam se livrar desses pensamentos. Só que dentro do modelo da ACT, esse pensamento que gruda acaba trazendo mais sofrimento para essa pessoa. A evitação experiencial é aquilo que eu falei no segundo slide. É aquela sensação desagradável que ninguém gosta de sentir, porque nós somos hedonistas. No entanto, não é uma escolha. Não existe uma vida sem sofrimento, não existe uma vida sem sensações desagradáveis, sem experiências desagradáveis. Só que a gente fica o tempo todo evitando e acaba entrando num ciclo que se repete. Quanto mais a gente evita as experiências desagradáveis, menos a gente consegue mudar o nosso comportamento. E para isso a gente fica tentando avaliar e dar razão para as coisas. A gente fica criando narrativas dentro da nossa cabeça para justificar o nosso comportamento. E aí muitas vezes a gente acaba dando com os burros na água. Nem sei se se usa mais esse termo hoje em dia. A gente acaba se frustrando. Por quê? Porque a gente fica tentando avaliar e dar razão às coisas. No entanto, isso não faz com que a gente mude. Então, um comentário que eu queria deixar aqui para vocês, nesse último quadradinho aqui amarelo, é: não temos controle direto sobre sentimentos, pensamentos, nem sobre os eventos que acontecem no mundo ao nosso redor. Perceba, se a gente não tem controle direto sobre sentimentos e pensamentos, muitas vezes a gente vai ter controle sobre o quê? A gente vai ter controle sobre o nosso comportamento.
Como a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos, mas a gente age como se tivesse, tentando se livrar das sensações desagradáveis e de se livrar dos pensamentos difíceis. Só que isso acaba gerando todo um ciclo que só se repete. O que é que gera, então, na gente essas experiências? Gera o que na ACT é um conceito bem central, que é a inflexibilidade psicológica, que está relacionado àquela primeira pergunta que eu fiz para você. Por que a pessoa que simplesmente tem algum tipo de sofrimento mental, algum tipo de desordem emocional, ou não, né, tem algum caso de sofrimento, né, diante de algum tipo de comportamento, algum hábito, por que ela simplesmente não muda? Porque ela não consegue mudar a forma dela lidar com essas coisas, porque ela fica o tempo todo em evitação experiencial, tentando se livrar dos pensamentos, tentando se livrar dos sentimentos, pensando o que aconteceu no passado, que ela acha que vai acontecer novamente, pensando em tudo o que vai acontecer no futuro e, consequentemente, ela não consegue mudar. Por isso gera esse conceito que na ACT é tão importante, que é a inflexibilidade psicológica. Para tentar explicar isso, eu gosto muito de falar para os meus pacientes dessa metáfora do pudim, que fala muito para mim sobre a nossa vida como um todo, né? Um dilema, claro, um dilema quase da nossa vida, que é o seguinte: imagine que você nunca comeu pudim na sua vida. E aí, de repente, um belo dia, você vai lá e come um pudim. Veja esse pudim aí, tão lindo como ele tá, hein? Tá apetitoso. Deu vontade de comer? Eu fico com vontade sempre que olho para essa foto. Mas vamos voltar aqui. Então, veja só. Toda vez que você vê um pudim, né? E aí você foi lá, comeu aquele pudim a primeira vez, só que o pudim estava estragado e você passou mal. E aí agora, quando você encontrar um segundo pudim, será que você vai comer? Provavelmente não, né? Por quê? Porque você teve uma primeira experiência com aquele pudim e foi desagradável. E provavelmente você vai encontrar vários outros pudins na sua vida e você vai evitar. Só que durante muito tempo, evitar esses pudins não atrapalha a sua vida. Só que, por algum motivo, em alguma fase da sua vida, você faz assim: poxa, mas para mim comer pudim é importante, seria importante comer pudim. Só que você evitou o pudim a sua vida toda. Por quê? Porque nós achamos, não é nem você, eu acho que nós enquanto humanos achamos, isso é um processo bem natural de simplificação e generalização da realidade, a gente acha que o primeiro pudim vai ser igual ao segundo. Que os vários pudins que a gente vai encontrar na nossa vida vão ser igual àquele primeiro pudim que a gente comeu e passou mal. E aí é onde vem essa pergunta: será que nós vamos encontrar dois pudins iguais na nossa vida? Espero que não, né? Por quê? Porque os pudins eles vão ser sempre diferentes. Por mais que tenham sido feitos de uma forma bem parecida ou tudo mais, eles vão ser diferentes, assim como as nossas experiências de vida. As nossas experiências de vida também sempre vão ser diferentes. Só que quando a gente associa certos tipos de similaridade nessas situações, a gente simplesmente generaliza e evita. Só que não é simples chegar e falar assim: agora eu vou comer o pudim e pronto, tudo está resolvido. Não, por quê? Porque você evitou esse pudim várias vezes na sua vida. E quando você for tentar comer esse pudim, olha a esquiva experiencial, vão vir sensações desagradáveis que vão te lembrar lá daquela primeira vez que você comeu o pudim e passou mal. Vão vir pensamentos dizendo: olha, não coma esse pudim porque você vai passar mal. E isso tudo é desagradável e nós não queremos ter esses sentimentos e esses pensamentos. Só que quando a gente faz esse movimento, a gente deixa de fazer algo que é importante pra gente, ou que a gente considera que é importante, que é comer o pudim. Por isso que dentro da ACT a gente vai trabalhar muito entendendo esses processos dentro da ACT, os processos de mudança, a partir dos processos de esquiva experiencial, de fusão cognitiva, que é o que eu vou estar detalhando mais à frente. Porque para você é importante comer aquele pudim, ou seja, é importante ter aquele hábito, mudar aquele comportamento. E não vai ser fácil mudar. Por isso que muitas vezes um psicólogo, um terapeuta, uma terapeuta pode ajudar a gente a mudar
esses hábitos. E aí a ACT, ela tenta apresentar um modelo teórico para tentar explicar isso daí. Gostou até então? Estamos chegando quase no meio da aula agora. A gente vai entrar em mais alguns conceitos mais específicos aqui agora, mas caso você queira aprofundar, entender um pouco mais, vamos seguir comigo aqui. Espero que você esteja gostando. Veja, muitas vezes o paciente, quando ele chega no nosso consultório, ele vai ter essa inflexibilidade psicológica, que é essa incapacidade de mudança. É isso que a gente chama de inflexibilidade psicológica. Eu gostaria de ser diferente, mas eu não consigo, e eu só consigo ser de um outro jeito. E por que a pessoa não consegue? Eu vou tentar passear aqui por esse hexaflex, né, esse hexágono, onde tem os 6 elementos, talvez, que a gente mais trabalha dentro da ACT. O primeiro deles é a evitação experiencial. A gente não consegue mudar, porque quando a gente pensa em mudar, vão vir sensações desagradáveis, e ninguém gosta de sentir sensações desagradáveis. Então, simplesmente, como é ruim sentir aquilo, a gente não muda. Só que não para por aí. Ao mesmo tempo, vem a fusão cognitiva, vem um monte de pensamento dizendo um monte de coisa na nossa cabeça, aonde é muito ruim e a gente acha que aqueles pensamentos são reais, estão acontecendo naquele momento e não que estão acontecendo apenas dentro da nossa cabeça. E aí a gente age como se aquilo ali estivesse acontecendo e que a gente precisa evitar a qualquer custo. Novamente, a gente não muda por isso. Um outro elemento é porque a gente fica preso no passado ou no futuro. Lembra o exemplo do pudim que eu falei? Imagine que esse pudim estragado é algum trauma que aconteceu na sua vida. Ou seja, a gente fica preso em experiências passadas que foram desagradáveis e já tem um futuro conceitualizado. Eu já sei o que vai acontecer. Eu comi o pudim estragado lá atrás e passei mal. Eu sei que se eu comer o pudim de novo, eu vou passar mal de novo. Isso impede a gente de mudar. A mesma coisa o self como conteúdo. O self como conteúdo muitas vezes é uma ideia que a gente tem da gente mesmo. Tipo, eu não gosto de pudim. Eu nunca gostei de pudim. Eu comi a primeira vez, passei mal e passei a minha vida toda sem comer pudim. Então eu não gosto de pudim. E isso impede a pessoa de mudar. Perceba que a inflexibilidade psicológica está presente. Só que as nossas experiências vão ser sempre únicas. Estou falando até baixinho para que você preste bastante atenção. As nossas experiências psicológicas, as nossas experiências no mundo físico sempre vão ser únicas. Mas é claro que a gente, por um princípio natural de automatização, de generalização da realidade, a gente tende a ver similaridades e tende a achar que tende a fazer previsões, porque a gente sempre quer buscar o prazer e evitar a dor. Só que além desses 4 elementos, tem também o indivíduo, né, dentro do hexaflex, vai ter a inércia. Ou seja, aquela pessoa, eu queria fazer, mas não faz. Ou seja, ela queria mudar, ela queria comer o pudim, mas ela não come. Ou age de maneira impulsiva. Aqui são mecanismos muitas vezes de luta ou fuga contra o predador. O predador muitas vezes vão ser aquelas sensações desagradáveis, aqueles pensamentos que nos desafiam, aquelas experiências desagradáveis que a gente teve. A impulsividade muitas vezes é tentar lutar contra aquilo. É aquela pessoa que às vezes tem aquela sensação, aquele pensamento de inutilidade e fica fazendo 10.000 coisas para não entrar em contato com aquele pensamento de que é inútil, de que não consegue fazer. Perceba que isso é uma estratégia de luta. Luta contra aquele predador, que é aquele pensamento que incomoda de que você é inútil, de que seus pais falaram, de que você já teve experiências na sua vida que disseram que você era inútil. E como uma forma de proteção, você desenvolve esse pensamento para não ficar se expondo àquelas experiências, que seria no caso da fuga, ou para ficar trabalhando muito, 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 para querer dar sempre tudo de si. Impulsividade. Isso acaba afastando a gente dos nossos valores. Poxa, eu queria ter uma vida mais tranquila, eu queria cuidar mais da minha saúde, mas eu me sinto inútil e fico trabalhando o tempo todo. E aí não consigo cuidar da minha saúde, não consigo pensar em mim. E isso acaba gerando todo esse ciclo de sofrimento. Vamos lá?
Vamos seguindo aqui. Esse processo de evitação experiencial, gente, acontece de diversas maneiras no nosso dia a dia. Como, por exemplo, drogas, usando... E aí aqui entra drogas, podem ser medicamentos também, lícitas ou ilícitas. Pode ser cigarro, pode ser bebida, pode ser remédio. Muitas vezes essas drogas, elas têm a intenção de tirar aquela sensação desagradável. Só que ela nos ensina muito pouco. Ou quase nada. Às vezes a gente vai para distrações, como aqui as redes sociais, fica lá na barra de rolagem o tempo todo do Instagram, do Facebook, como uma coisa interminável, tentando não entrar em contato com toda aquela dor, com todos aqueles pensamentos, com todo aquele sofrimento que a gente tem. Só que quando a gente faz isso, a vida da gente perde vitalidade. A gente não se conecta e não faz aquilo que a gente gostaria de viver. A gente simplesmente vê a vida passar. Às vezes, gastando tempo ou justificando. Eu queria ir para a academia, eu queria fazer musculação, eu queria fazer exercício. Mas o tempo nunca tá bom. Mas eu não tenho tempo. Mas é porque quando eu tiver aquilo, então eu vou poder fazer aquele exercício. Eu não tenho tempo de fazer essas coisas. Isso são narrativas que a nossa cabeça cria para não fazer aquilo que a gente deveria fazer. Ou às vezes comendo também. Perceba que todas essas são formas de não sentir aquela sensação desagradável. Por quê? Porque a gente foge da sensação e não do problema. O problema é, eu gostaria de mudar. E por que você não muda? Por conta das várias sensações que chegam quando eu penso em mudar. Tá fazendo sentido? Espero que sim. Se não, coloca depois aí dúvidas no comentário, elogios. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal. Espero que você esteja gostando. Para mim é uma honra saber que você é inscrito e que de vez em quando vai poder receber algumas ativações. Eu sempre vou tentar compartilhar conteúdos que agreguem aqui no nosso canal. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve que eu vou ficar muito feliz. E aqui essa frase que eu acho que reflete muito a ideia da ACT, que é: enquanto há vida, existe dor. A gente muitas vezes quer uma vida sem dor, uma vida onde a gente esteja sempre feliz. Ou então, quando a gente está sofrendo muito, a gente só queria que aquela dor fosse embora. Mas aquela dor ir embora significa todas as sensações prazerosas e de vitalidade, de conexão e de amor e de felicidade também vão embora. Porque enquanto existe vida, vai existir dor. Porque a dor e o amor são parceiros de uma mesma dança. Se dói, é porque a gente se importa com aquilo. Por isso, muito do que a ACT vai propor é uma vida significativa e não uma vida mais feliz ou uma vida sem dor. O que a gente tem aprendido aqui? Que tentar controlar a dor e o sofrimento te aproxima ou te afasta da pessoa que você quer ser? Isso daqui é uma pergunta chave que em vários momentos eu falo com os pacientes que eu atendo. Na grande maioria das vezes, o paciente, o cliente ficar tentando se livrar daquelas sensações desagradáveis só faz com que ele faça coisas que ele não gostaria de fazer. Então isso é meio contraintuitivo. Muitas vezes eles perguntam: Gustavo, então simplesmente você está pedindo para eu sentir essa dor? Só que sentir essa dor buscando a mudança que é tão importante para você. Por isso o nome da terapia, a terapia de aceitação e compromisso. É a aceitação daquilo que a gente não tem como controlar, com um compromisso com a mudança. E muitas vezes eu faço essa pergunta aqui para eles também, para os pacientes. Se você tirasse esse problema de você, esse problema que eu digo, não é a experiência de vida, porque isso a gente não tem como controlar. Mas se você tirasse esse problema, essas sensações desagradáveis, o que é que você faria? Isso muitas vezes traz a ideia de valor, que é: poxa, eu queria que minha vida fosse assim, eu queria que minha vida fosse diferente, porque é isso que faz com que a vida vale a pena ser vivida. E aí então a gente chega nesse outro hexaflex, nessa matriz, que é o contrário, que é o que a gente vai tentar
produzir nos pacientes que a gente atendeu, nas pessoas que conhecerem mais sobre a ACT. Para a gente conseguir alcançar a flexibilidade psicológica, primeiro de tudo a gente vai precisar ter a aceitação das experiências desagradáveis e a abertura para sentir aquelas sensações, mesmo que desagradáveis. Poxa, quando você quiser comer o pudim estragado, vai vir sensações desagradáveis. Mas comer o pudim estragado vai ser estar aberto a uma sensação nova, a partir de uma dificuldade que você teve, de um pudim estragado que você teve lá na sua vida, a partir de um trauma, que claro, deve ter sido muito difícil. E como uma forma de defesa, você ficou durante muito tempo sem comer pudim ou sem fazer aquilo que você gostaria de fazer. Mas hoje você gostaria de mudar. Muitas vezes a gente vai ter que se afastar dos pensamentos e ao invés de ficar grudado nele, se afastar e ver aquele pensamento. Eu posso ver esse pensamento. Esse pensamento, ele não me controla. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Às vezes eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você consegue pensar, eu não vou levantar da cadeira e levantar? Acho que sim, né? Tenta fazer isso aí depois. Poxa, eu vou botar na minha cabeça, eu não vou levantar da cadeira, eu não vou levantar da cadeira, e levanta. Ou seja, nesse momento a gente consegue separar o pensamento da nossa ação, do comportamento. Só que muitas vezes, quando a gente quer ter um novo hábito, a gente acha que aquele pensamento gruda aqui que a gente não consegue mudar. O self, ao invés de ser como conteúdo, vai ser como contexto. A gente vai precisar interpretar esses rótulos que a gente tem da gente mesmo a partir da nossa história de vida, colocando a consciência em perspectiva. A gente precisa entender esses rótulos, esses processos de identidade, de crenças que a gente tem sobre nós mesmos a partir do contexto que a gente viveu, porque a gente aprendeu a ser assim. E não porque a gente nasceu com isso. Então isso é um processo que exige esforço. Ao mesmo tempo, quando a gente pensar em mudar, a gente vai ter que entrar em contato com as experiências do aqui e do agora. Porque senão eu vou me pegar e vou lá para o passado. Ou vou ficar pensando em tudo que vai acontecer no futuro. E aí onde entra muitas técnicas de mindfulness, de viver a experiência como ela é. Por que isso tudo, gente? Porque isso vai me envolver para os meus valores. Eu vou fazer aquilo que importa. E aquilo que faz com que a vida vale a pena ser vivida. Isso traz vitalidade, isso traz energia para a nossa vida. E a gente vai definir quais são os comportamentos que eu quero ter na minha vida, uma vida baseada em valores, naquilo que é importante para mim, que é faça o que for preciso. Perceba que essas ferramentas vão dar suporte para que o paciente possa seguir e alcançar a mudança que tanto busca. Então veja que aqui a gente resume esses princípios da ACT em estar aberto às experiências novas, trabalhando com a aceitação das experiências desagradáveis e vendo os pensamentos, estando presente no aqui e agora, né? Contato com o momento presente, trazendo o self como contexto, eu aprendi a ser assim, eu não sou assim, e fazer o que importa. Eu vou buscar uma ação comprometida, ou seja, como é que eu gostaria de viver a minha vida? E uma vida que seja baseada em valores, que é o que é importante para mim, o que me move, o que mantém a chama acesa da esperança dentro de você. Isso muitas vezes é o que vai fazer a gente mudar. Já finalizando, eu gosto muito dessa frase, que eu acho que representa muito o que a ACT pensa, que é: existe tanta vida a ser vivida, nos momentos mais tristes como nos momentos mais felizes. Só que muitas vezes o que a gente quer é que os tristes passem logo e que os felizes se perpetuem. Só que não acontece assim. E demora para a gente aprender isso. E quando a gente aprende isso, a gente vai poder viver de uma vida valorosa, tanto os momentos difíceis de sofrimento, quanto os momentos felizes. Estamos chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se vocês quiserem ler mais sobre ACT, eu sugiro esses dois livros. Esse livro, Terapia de Aceitação e Compromisso, do Steven Hayes, publicado pela ArtMed,
Esse outro livro do Russ Harris, Act Made Simple, é um livro que eu também gosto muito. Indico também esse canal do YouTube do Dr. Russ Harris, que tem alguns vídeos sobre Act bem interessante. Indico também o Instagram do professor Dr. Tiago Alfredo Ferreira. Ele publica vários conteúdos sobre Act, ele tem um curso também sobre isso. E aí sugiro que vocês sigam e acompanhem esses vídeos. Se você gostou desse vídeo também, se inscreve aqui no nosso canal, vou ficar feliz. Curte nossos vídeos, comenta, que eu sempre vou estar tentando responder à medida que eu for vendo os comentários, ok? Obrigado demais pela sua atenção e pela sua presença aqui. Sem dúvida nenhuma, é um momento importante, eu acho, para mudança na nossa perspectiva de entender mais e na nossa formação sobre nós mesmos e sobre a nossa profissão, sobre a nossa vida. Agradeço demais, até um próximo conteúdo. Tchau, tchau.